Radioatividade. Vídeo aula 3. Decaimento radioativo. Conforme mencionado anteriormente no curso, observamos que nos núcleos menores todas as partículas subatômicas estão próximas o suficiente para que a atração entre elas seja intensa. Já nos núcleos maiores, as partículas subatômicas em lados opostos não estão tão próximas umas das outras e, portanto, a intensidade da força nuclear que atua sobre elas é menor. Como resultado, núcleos grandes são menos estáveis. Desta forma, elementos mais pesados precisam de uma quantidade muito maior de nêutrons para se manterem estáveis. Por exemplo, um isótopo estável de ouro tem 79 prótons e 118 nêutrons. Tais núcleos instáveis, com excesso de energia, emitem radiação nuclear em forma de partículas ou ondas eletromagnéticas. Quando da emissão de partículas, o átomo passa a ter uma nova carga nuclear, um novo número atômico. A partir do momento em que um átomo tem sua carga nuclear modificada, passa a ser um novo elemento químico. Assim, ao emitir radiações alfa ou beta, um átomo de um elemento sempre será transformado em outro. Analogamente, o elemento inicial é chamado de pai e o elemento resultante é denominado filho. Com o estudo das leis da radioatividade, as chamadas transmutações nucleares naturais passaram a ser conhecidas. A transmutação natural ocorre espontaneamente na natureza em determinados elementos que emitem de seus núcleos qualquer das três emissões radioativas naturais, alfa, beta e gama. As séries radioativas naturais, apresentadas posteriormente, servirão como exemplo de transmutação natural. A transmutação artificial consiste no bombardeamento de átomos por meio de partículas aceleradas, partículas alfa, beta, próton, nêutron, pósitron ou deuteron. Os átomos do elemento inicial absorvem as partículas aceleradas e se transformam em átomos de outros elementos, em um processo que não ocorre naturalmente, mas que pode ser induzido em laboratório artificialmente. Exemplos: o berílio absorve partícula alfa decaindo para o carbono e emitindo um nêutron. O nitrogênio absorve partícula alfa, decaindo para o oxigênio e emitindo um próton. O alumínio absorve partícula alfa, decaindo para o fósforo e emitindo um nêutron. O berílio absorve um próton e decai para o lítio, com a emissão de uma partícula alfa. O arsênio absorve partícula beta e decai para o selênio. O selênio absorve partícula beta decaindo para o arsênio e emitindo um nêutron. Sódio bombardeado com um deuteron decai para o magnésio e emite um nêutron. Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade da quantidade de um radionuclídeo presente em uma amostra sofra decaimento radioativo. O tempo de meia-vida nuclear varia, de acordo com o elemento, desde uma pequena fração de segundo até várias dezenas de bilhões de anos. A tabela a seguir informa o tempo de meia-vida de alguns elementos. Após a transmutação, a meia-vida do radônio dura 55,6 segundos, do polônio 3,08 minutos, do tecnécio cerca de 20 horas, do tório 24,1 dias e do estrôncio 29,1 anos. O carbono 14 tem meia-vida de 5.715 anos, o berílio pouco mais de 1.520.000 anos, enquanto o urânio 238 tem meia-vida de 4,46 bilhões de anos. Neutrinos e antineutrinos são partículas de carga neutra e de massa desprezível. Possuem alto grau de penetração e sua interação com a matéria é praticamente nula. Explicam o espectro contínuo no decaimento beta,
para que não ocorra violação das leis de conservação de momento e energia. O neutrino foi detectado pela primeira vez em laboratório em 1953 e existe em grande abundância na natureza. Depois dos fótons, este é o tipo de partícula elementar mais abundante no universo. Decaimento alfa. A partícula alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, número de massa 4 e carga elétrica mais 2. É o núcleo do hélio. Pouco penetrante, possui alta energia e ocorre em elementos de número atômico elevado, possuindo alto poder de ionização. O número de massa do filho é igual ao número de massa do pai menos 4 unidades. O número atômico do filho é igual ao número atômico do pai menos 2 unidades. Como exemplos de materiais que decaem emitindo radiação alfa, temos o urânio-238, que decai para o tório-234, com meia-vida de 4,46 bilhões de anos. O plutônio-239, que decai para o urânio-235, com meia-vida de 24 mil anos. O americio-241, que decai para o netúnio-237, com meia-vida de 432 anos. O ceabórgio, que decai para o rutherfórdio, com meia-vida de 0,9 segundos. E por fim o polônio decai para o chumbo-208, com meia-vida de 0,3 microsegundos. Decaimento beta. Ocorre em núcleos com excesso de prótons ou nêutrons, de massa pequena ou intermediária. A partícula beta é um elétron acelerado, com carga negativa ou positiva. Com menor energia que a alfa, porém mais penetrante, sua energia é considerada média. Decaimento beta positivo. Ocorre em núcleos com excesso de prótons. O próton se transforma em nêutron, emitindo um pósitron e um antineutrino. O número de massa do filho é igual ao número de massa do pai. O número atômico do filho é igual ao número atômico do pai menos uma unidade. Como exemplos de materiais que decaem emitindo radiação beta positiva, temos o flúor, que decai para o oxigênio com meia-vida de 109,7 minutos, e o cobre, decaindo para o níquel, com meia-vida de 12,7 horas. Decaimento beta negativo. Ocorre em núcleos com excesso de nêutrons. O nêutron se transforma em próton, emitindo um elétron e um neutrino. O número de massa do filho é igual ao número de massa do pai. O número atômico do filho é igual ao número atômico do pai mais uma unidade. Como exemplos de materiais que decaem emitindo radiação beta negativa, temos o iodo, que ao ganhar um próton, cai para o xenônio, com meia-vida de 8,02 dias. O fósforo decai para um enxofre, com meia-vida de 14,3 dias. O césio decai para o bário, com meia-vida de 30 anos, e o carbono 14 decai para o nitrogênio, com meia-vida de 5.730 anos. A radiação gama é um tipo de radiação eletromagnética que resulta da redistribuição das cargas elétricas no núcleo atômico.
sendo sempre emitida junto com as radiações alfa ou beta. Um raio gama é um fóton de alta energia, emitido pelo núcleo atômico. A única coisa que distingue um raio gama dos fótons de luz visível, emitidos por uma lâmpada, é o comprimento de onda. O comprimento de onda de um raio gama é centenas de milhares de vezes menor que o da luz visível e, portanto, sua frequência é centenas de milhares de vezes maior. Nem o número de massa nem o número atômico de um núcleo se alteram quando um raio gama é emitido. O quadro a seguir apresenta o resumo do decaimento radioativo, onde núcleos com elevados números atômicos decaem para um núcleo filho, com o número de massa do pai menos 4 unidades e número atômico do pai menos 2 unidades, emitindo uma partícula alfa, ou seja, um núcleo do átomo de hélio com 2 prótons e 2 nêutrons. Núcleos com excesso de prótons decaem para um núcleo filho com o mesmo número de massa do pai e número atômico menor do que o pai em uma unidade, emitindo um pósitron e um antineutrino. Núcleos com excesso de nêutrons decaem para um núcleo filho com o mesmo número de massa do pai e número atômico maior que o do pai em uma unidade, emitindo um elétron e um neutrino. Esses núcleos, mesmo após a emissão das radiações alfa e beta, continuam excitados, o que os leva a emitir radiação gama, ondas eletromagnéticas de alta energia. As partículas alfa podem ser paradas por uma simples folha de papel ou pelas camadas superficiais da pele, enquanto as partículas beta são paradas por algo mais denso, como uma placa de alumínio. As radiações gama penetram na matéria, sendo necessária uma parede de chumbo de 4 metros de espessura para promover sua parada completa. O quadro a seguir apresenta as 4 séries ou famílias radioativas com seus primeiros e últimos elementos, além da formulação química de decaimento. A primeira série natural é a do tório 232 e termina com o chumbo 208, decaindo com a fórmula 4 vezes N. A única série artificial é a do netúnio 237, produzida em laboratório a partir do plutônio 241. Recebeu o nome de netúnio por este ser o de maior meia-vida da série. A série atinge a estabilidade com o bismuto 209. O seu decaimento ocorre com o número de massa 4N mais 1. A série do urânio 238 termina com o chumbo 206, decaindo com o número de massa 4N mais 2. A última série é a do actínio, que começa com o urânio 235 e termina com o chumbo 207, decaindo com o número de massa 4N mais 3. São 4 séries, pois o decaimento alfa gera no núcleo filho uma redução de 4 unidades no número de massa, em comparação com o núcleo pai. Os decaimentos beta e gama não geram mudança nesse número. Os elementos se transmutam de acordo com os números de massa segundo a fórmula 4N mais resto. Os elementos da série do tório têm número de massa que pode ser escrito A igual a 4N, com N iniciando em 58. Desta forma, o tório 232 decai para o rádio 228 e assim por diante, até atingir a estabilidade no chumbo 208. A série do netúnio tem a fórmula A igual a 4N mais 1, começando com N igual a 59. O primeiro elemento é o netúnio 237 e decai para o protactínio 233. É a única série artificial. A meia-vida do respectivo núcleo pai é curta comparada ao tempo de vida da Terra,
da ordem de bilhões de anos. Assim, se algum dia este elemento já existiu na natureza, é provável que tenha praticamente se desintegrado totalmente. Na série do urânio, o decaimento segue a fórmula A igual a 4N mais 2, iniciando com o urânio 238 e N igual a 59. A série do actínio segue a fórmula A igual a 4N mais 3, começando com o núcleo de urânio 235, para o qual N igual a 58. A série recebeu este nome pois imaginava-se que o primeiro elemento era o actínio 227. Hoje, a série é também chamada de série do urânio 235. Família do tório. O tório 232 emite partículas alfa e decai para o rádio 228. Este emite partícula beta decaindo para o actínio 228 e para o tório 228. Este decai por alfa para o rádio 224, para o polônio 216 e para o chumbo 212. Volta a emitir beta e decai para o bismuto 212. E depois para o polônio 212. Emite alfa e atinge a estabilidade com o chumbo 208. O decaimento desta família ocorre com um número de massa 4 vezes N. Família do netúnio. O netúnio 237 emite partícula alfa e decai para o protactínio 233. Este emite partícula beta e decai para o urânio 233, que decai por emissão de alfa para o tório 229 e para o rádio 225. Emite beta e decai para o actínio 225. Depois emite alfa, decaindo para o frâncio 221. Para o astato 217 e bismuto 213. Emite beta e decai para o polônio 213. Emite alfa novamente, decaindo para o chumbo 209. E finalmente emite beta, atingindo a estabilidade com o bismuto 209. O decaimento desta família ocorre com o número de massa 4N mais 1. Família do urânio. O urânio 238 emite radiação alfa e decai para o tório 234. Este emite radiação beta e decai para o protactínio 234 e para o urânio 234. Posteriormente, decai por alfa para o tório 230, para o rádio 226, radônio 222 e polônio 218. Emite beta e decai para o astato 218. E depois emite alfa, decaindo para o bismuto 214. Volta a emitir beta, decaindo para o polônio 214. Emite alfa e decai para o chumbo 210. Emite beta novamente, decaindo para o protactínio 210 e polônio 210. Finalmente, emite alfa, atingindo a estabilidade com o chumbo 206. O decaimento desta família ocorre com o número de massa 4N mais 2.
Família do actínio. O urânio-235 emite radiação alfa e decai para o tório-231. Este emite radiação beta e decai para o protactínio-231. Este decai por alfa para o actínio-227, que emite beta e decai para o tório-227. Posteriormente, emite alfa, decaindo para o rádio-223, radônio-219, polônio-215. Volta a emitir beta, decaindo para o astato-215. Emite alfa e decai para o bismuto-211. Emite beta novamente, decaindo para o polônio-211. E finalmente emite alfa, atingindo a estabilidade com o chumbo-207. O decaimento desta família ocorre com o número de massa 4N mais 3. Materiais fissionáveis são todos os materiais cujos átomos podem sofrer fissão nuclear. Materiais físseis são distintos dos materiais denominados fissionáveis. Materiais físseis são todos os materiais que são fissionáveis por nêutrons lentos. Por exemplo, o urânio-238 é fissionável, mas não é físsil. O urânio-235 pode ser fissionado por nêutrons de qualquer energia cinética, preferencialmente os de baixa energia, denominados nêutrons térmicos ou lentos. Já o urânio-238 só pode sofrer fissão por ação de nêutrons de elevada energia cinética, os nêutrons rápidos. Por isso, o urânio-235 é um isótopo físsil e o urânio-238 é um isótopo fissionável. Os materiais férteis, quando bombardeados com nêutrons, capturam um nêutron e transmutam-se através do decaimento radioativo em materiais físseis. O urânio-238, que constitui 99,3% do urânio existente na natureza, é o principal exemplo de material fértil. Este isótopo mais abundante do urânio, quando bombardeado por nêutrons, transforma-se em plutônio-239, que é um material físsil. Outro material fértil existente na natureza é o tório-232. Ao ser bombardeado por um nêutron, ele se transforma em urânio-233, que é físsil. Fissão nuclear. Um átomo de urânio-235 absorve um nêutron, ocorrendo a fissão em 2 novos átomos, liberando 3 novos nêutrons e energia de ligação. O nêutron da esquerda é absorvido por um átomo de urânio-238, enquanto o nêutron da direita não colide com nada. Nestes 2 casos, a reação continuará posteriormente em outras colisões. O nêutron ao centro colide com um átomo de urânio-235, que libera 2 nêutrons mais energia de ligação. Os 2 nêutrons colidem com átomos de urânio-235. Cada fissão libera entre 2 e 3 nêutrons, e assim por diante. Uso em reatores e bombas nucleares. Em destaque a equação da fissão de urânio-235, que absorve um nêutron e se divide em 2 átomos diferentes, bário e criptônio, emitindo 3 nêutrons. Fusão nuclear. 3 fases da reação de fusão nuclear. O deutério e o trítio são acelerados até uma velocidade que permita o início da reação. É criado um núcleo instável de hélio 5. Ocorre a ejeção de um nêutron e a expulsão de um núcleo de hélio 4, encontrada na bomba de hidrogênio e explosões solares.
A equação em destaque demonstra quimicamente a reação de fusão. O minério de urânio possui aproximadamente 99,3% de urânio 238 e apenas 0,7% de urânio 235. Para que o urânio seja utilizado como combustível ou arma nuclear, é necessário seu enriquecimento, ou seja, o aumento da proporção de urânio 235, separando do urânio 238. O método mais simples e utilizado para o enriquecimento do urânio é o processo de centrifugação, dominado por alguns países, incluindo o Brasil. O enriquecimento não é uma reação química, mas acontece por aceleração, na ultracentrifugação. Isso ocorre em uma máquina que gira a 70.000 rotações por minuto. O urânio 235 é mais leve e sobe durante a aceleração. O urânio 238 é mais pesado e permanece no fundo do equipamento. Neste processo, o urânio é enriquecido de 0,7% para algo em torno de 5%. Apenas como referência, uma bomba atômica utiliza urânio enriquecido a mais de 90%. Encerramos mais uma videoaula do curso Radioatividade. Videoaula 3, Decaimento radioativo. A seguir temos a videoaula 4, Aplicações, benefícios e malefícios da radiação.